Olá, irmãos, paz do Senhor. Quero falar agora das circunstâncias, né? Eu gravei uma parte anterior falando aí de circunstâncias, né? Como que as pessoas estão vivendo as suas circunstâncias literais, né? Como que elas estão julgando os acontecimentos do momento, né? No mundo. E agora, nesse momento, eu quero falar aqui, na verdade, de uma coisa bem recorrente, inclusive, dos meus estudos, né? Eu sempre falo dessas coisas, né? E de vez em quando eu dou uma reforçada. Eu quero trabalhar essa ideia agora das circunstâncias, mas dentro da escatologia e dentro do que está sendo ensinado nos nossos dias. E eu quero falar de duas doutrinas, né, que daqui para frente, daqui até o momento do acordo de paz, daqui até o momento da aliança que todo mundo está esperando, né, daqui até o início da última semana, daqui até o início, né, dos acontecimentos, ainda que já começou, né, para falar a verdade, né, tá tendo uma espécie de ensaio, mas já começou, né, não o princípio de dores em si, mas já começou a movimentar para esse lado, né, começou a agitar para esse lado, né. Nós que estamos estudando, eu particularmente, que estou estudando, estudo profecias, né, gosto muito disso, né. Sempre estou estudando essas coisas, então eu vejo que a gente está caminhando para esse fim, né? Muito bem. Então, eu quero falar de duas doutrinas que até a chegada do anticristo, ou até no dia, né? Porque precisa acontecer esse dia. É esse dia que vai ser o divisor de águas, né? Para muitos. Para muitos se decidirem, vai ter muitas pessoas que vão ter que tomar uma decisão rápida, mais rápida mesmo, né? Quando chegar esse dia. Então eu quero falar de duas, existem mais, né? Mas aí o vídeo ia ficar muito extenso. Então a primeira que eu quero falar é dos pré-tribulacionistas. O que acontece? Daqui até a chegada da aliança, do acordo de paz, né? Quando houver este acordo, a gente sabe que a gente vai ter só mais 7 anos de tempo, né? Para alguns ainda, né? Vai ter uns que vão morrer já logo no comecinho desses 7 anos, né? Para alguns vai ter 7 anos pelo menos de tempo para se decidir. Mas é arriscado. Então o que acontece? A galera aí do pré-tribulacionista, né? O que é pré-tribulacionista? Pré é aquele que diz, acredita, ensina que a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, vai ser livrado da grande tribulação, vai sair da terra antes de acontecer os acontecimentos apocalípticos narrados lá em Apocalipse, né? Tanto é que você não vê um pré-tribulacionista, né, pregando sobre Apocalipse ou falando sobre Apocalipse. Eles até ficam de longe, né? Nem gostam de falar, para falar a verdade, né? E quando você vai numa igreja uma igreja que ela está 100% doutrinada nessa cegueira espiritual, quando você fala de Apocalipse, fica tudo com os olhos arregalados, né? Como que nem jacaré trocando ovo, né? Assustado, com medo e sem entender. Pior é isso, né? Fica com medo e ainda não entende o que você está falando, né? Você vai falar, eu já fui ministrar algumas vezes em alguns lugares, e as pessoas ficam com o olho regalado, né? Tipo, nossa, o que será que esse cara está falando? Eu nunca ouvi falar disso. Né? Não tem costume de ouvir falar disso, né? Isso é o quê? Doutrina pré-tribulacionista, né? Fica só ali nos evangelhos e cartas de Paulo, né? Fica nesse meio termo ali, e trata só de coisas ali. É o famoso cristão que só olha para aquele tempo, né? Ou para aquela época. Jesus veio, morreu pelos meus pecados, e até um certo ponto ali, aquele período ali da igreja, né? Ele não consegue enxergar a igreja antes do Novo Testamento, ele não consegue enxergar a igreja lá dentro da grande tribulação, e ele não consegue enxergar a igreja mais em lugar nenhum, exceto nos evangelhos e nas cartas de Paulo. E detalhe, tem pontos nos evangelhos e tem pontos nas cartas de Paulo que eles usam que não é para a igreja, que é para Israel. Tem mais essa parte ainda, ou seja, é um trecho bem pequeno da Bíblia mesmo que eles usam, né? Para falar de Deus, né? Só que interessante é que quando o texto está lá no profeta, um texto que vai causar impacto para a igreja, eles usam. Agindo Deus, quem impedirá? Estando alguém nas mãos de Deus, né? Não tem quem possa escapar estando nas mãos de Deus, né? A glória da segunda casa é maior do que da primeira. 2 Crônica 7,14. Salmo 91. Tem muitos textos que causam impacto na igreja. Mas agora, quando você vai pegar aqueles contextos, examinar o que está falando naquele contexto, está falando de quem? Está falando de Israel. E detalhe, futuro de Israel, né?
Só que não serve para a igreja por momento, né? Só serve para impactar, mas para falar que é para a igreja vai acontecer aquilo, não. A igreja não pode passar por grande tribulação, a igreja não pode passar pelos rios, a igreja não pode passar pelo fogo, a igreja não pode passar por coisa nenhuma. Ou a noiva, rapaz, que isso? Tem que cuidar da noiva, imagina. Então esse é a doutrina. Mas o que acontece? Quando chegar o momento da aliança, essa doutrina vai ter pouco tempo para decidir, né? Tem um irmão, pastor Arildo Gomes, né? A gente está num grupo junto lá, ele estava falando desse momento, inclusive, né? Quando chegar esse dia, as pessoas não vão ter mais tempo de especular onde que está, onde que não está, né? Vão ter pouco tempo para se decidir, né? O próprio Apocalipse prova, né? Que quando o anticristo for jogado para a terra, ele vai descer sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele vai agir para arregaçar mesmo. Ele não vai pensar duas vezes para matar, para destruir, né? Então, quando chegar esse momento, esses que pregam que a igreja não vai sofrer, que a igreja não vai passar por isso, que não vai passar por aquilo, vão ter que olhar e falar, opa, o anticristo chegou. Nós não subimos. E aí? É duas coisas. Ou vai ter que tomar uma decisão rápida, se ajustar e falar, opa, eu faço parte de Israel, eu sou da casa de Israel, eu vou passar pela grande tribulação, eu vou enfrentar e vou vencer. Nem que seja para morrer, mas eu vou vencer. Ou ele vai se tomar essa decisão, ou ele vai dizer o seguinte, bom, acreditei numa mentira a minha vida inteira. Esse evangelho que eu aprendi não serviu para nada para mim, tô fora. Zarpa fora e vai cair nas garras do anticristo, né? Vai aceitar a marca da besta e vai ser seduzido facilmente pela besta. Entende? Então essa é a primeira parte, essa primeira doutrina é esse risco, né? Para esse fim que ela está caminhando, né? Porque a palavra toda está falando, né? Em todo sentido, né? Tanto parte profética, né? De avisos, e também contém a consequência dos avisos, o cumprimento da palavra, né? E a palavra de Deus se cumpre, né? Que nem voltando à frase lá do vídeo anterior que eu falei. Eis que vem dias que eu firmarei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Isso é palavra do Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia, não tem jeito, ela se cumpre. Ah, mas Israel não creu, Israel não aceitou, os judeus não aceitaram. Mas Paulo vai falar lá em Atos 26, versículo 7, né? Nossas 12 tribos estão servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, com esperança de alcançar a redenção, a salvação. Ou seja, Paulo está vivendo na época da lei, ou os israelitas estavam fervorosamente praticando a lei, e Paulo estava fazendo sim, amém, já uma vez que o próprio Paulo é contra as coisas da lei, os ritos da lei. É óbvio que está mostrando que eles aceitaram, né, um remanescente. Uma coisa que a igreja não entende é que Deus, quando ele fala de julgamento para Israel, é para a época do Israel carnal. Mas sempre existiu Israel espiritual. Em todo o tempo Deus teve. Em todo o tempo existiu um Israel espiritual dentro do contexto de multidão de israelitas no deserto, seja onde for. Em todo o tempo Deus sempre teve 7.000 homens, né? Um número simbólico, claro. 7.000 homens que não se dobraram a Israel. Sempre Deus tem esses, né? Deus fala isso para Paulo, para Elias, também fala isso lá em Romanos 9, né? O próprio Paulo repete em Romanos 9, né? Sempre existiu israelitas espirituais, né? Ou Israel espiritual, Deus sempre existe, né? Hoje, no literal, existe israelitas carnais, com certeza. Como existe gentios carnais, mas também existe gentios espirituais, né? Você que está me ouvindo é um gentio. Você está com sede da palavra, você está ouvindo, você é um gentio espiritual. Mas existe gentio carnal, assim como israelitas. Tem israelita carnal, mas tem israelita espiritual. Tem judeu carnal, mas tem judeu espiritual. Paulo é judeu, Pedro é judeu. Tem muitos judeus ali, né? Não dá nem para me lembrar aqui os nomes. Mas então vamos lá. Então quando a besta aparecer, iniciar ali a primeira semana, que ele fizer o acordo para todo mundo, e esse acordo vai ser com todo mundo, né? Vai ser com as nações, não vai ser só com Israel não, tá? É outro detalhe. Você pensa que ele vai fazer acordo com Israel? Não, ele vai fazer acordo com Israel e mais 9 nações, né? Porque, ou melhor, mais 10 nações, né? Porque a Bíblia mostra lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, que a besta, a mesma que está lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 15, toda a besta que está aparecendo ali em Apocalipse, ela está em Ezequiel 38 e 39. Lá em Ezequiel 38 e 39 tem 10 nações, junto com o anticristo. Quem são essas 10 nações? São as 10 nações que fizeram acordo com ele. Essas 10 nações vão receber acordo com ele, mas também os judeus lá, a nação israelita, né? Lá em Israel, literal. Vai fazer acordo com ele também. Então, quando chegar esse momento de ter acordo entre as 10 nações junto com Israel,
Também vai envolver guerras, é claro. Mas é nesse momento que as doutrinas vão miar todas, né? Muitas doutrinas vão ser despedaçadas nesses dias. Nesse dia os seguidores de doutrinas de homens vão ter pouco tempo para decidir. Então os pré vão ter que tomar uma decisão nisso, diante disso, né? Vão ter que tomar uma decisão. Se vão seguir a besta ou se vão seguir Israel espiritual de Deus, 12 tribos. Uma outra doutrina que eu vejo que quando chegar esse dia, somente nesse dia, antes desse dia não tem como a gente fazer planos e apontar, acusar. Mas eu quero julgar o ensinamento, não vou julgar pessoas, mas eu vou julgar o ensinamento que está sendo feito, né? A doutrina adventista, por exemplo. A doutrina adventista acredita, não acredita, primeiro eu falo que eles não acreditam em grande tribulação. Para eles, grande tribulação já aconteceu na época de Estevão. As 70 semanas de Daniel já ficou para o passado. Os eventos que fala Sol, Lua e Estrelas serem feridos, para eles já aconteceu em 1844, para eles já aconteceu, né? Esse evento nós estamos aguardando do Sol escurecer, Lua se tornar em sangue e a estrela cair do firmamento. Eles não creem nisso, eles já ficou no passado isso para eles. A parte do anticristo cessar o sacrifício contínuo, para eles também ficou no passado. Inclusive eles usam que é Cristo que cessou o sacrifício na metade da semana. Por 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, ele fez brecar o sacrifício dos judeus. Sacrifício de bode, animais. Sacrifício contínuo, como nossa adoração, pregação do evangelho, etc, etc, etc. Essas coisas para eles não tem validade nenhuma. Adorar Jesus todos os dias, no ensinamento deles, não tem validade nenhuma, né? Então, por conta de, vamos dizer assim, deles... e essa mesma aliança da qual eu falei dos prés, que vai ser o dia para eles também, vão ter que tomar uma decisão. Porque no ensinamento deles, né, eles usam a seguinte expressão, né, que é o famoso decreto dominical. O que é um decreto dominical? É o presidente dos Estados Unidos, juntamente com Roma, né, ou Roma ou Estados Unidos isoladamente, vamos falar assim, mas envolvendo Roma e Estados Unidos. Vão fazer a seguinte lei, que seria a aliança que nós chamamos do acordo de paz que o anticristo vai fazer. Para eles vai ser o quê? Esse decreto dominical. Vai ser obrigatório guardar o domingo em vez de guardar o sábado. Né? Para eles, né? Só que aí, dentro do contexto deles, né, para eles isso está vedado. Né? Isso que eu vou falar para eles, ou talvez está vedado, mas se eu falar para você, vai causar um certo impacto. Por exemplo, para nós que sabemos que a última semana ainda não veio, né, que o anticristo vai fazer essa aliança, é a mesma coisa que o anticristo estivesse aparecendo, na aliança dele ele usasse a seguinte frase: eu proíbo hoje todo o mundo de adorar Jesus no sábado, e eu faço uma lei que todo domingo as pessoas devem adorar a Jesus no domingo. É isso praticamente para mim, eu vejo o decreto desta forma. Porque eles não acreditam numa cessação, um corte na pregação do Evangelho. Eles não acreditam que o anticristo vai brecar a pregação do Evangelho. Eles não acreditam numa perseguição por causa do Evangelho. Eles acreditam numa perseguição por causa do sábado. Em outras palavras, né? Se você guardar o sábado, o anticristo não vai deixar você comprar e nem vender. Quer dizer, aos outros dias da semana você vai poder fazer o que você quiser? Só no sábado que vai ter a perseguição? Ou só por causa do sábado? Por exemplo, no domingo. Eu não guardo sábado, nem domingo. Eu não guardo nenhum dia, para falar a verdade. Eu não guardo nenhum dia, né? Eu não encontro isso na Bíblia. Um dia obrigatório. Na lei tem o dia obrigatório, que é o sábado. Sempre foi, sempre será. Sábado, descanso do Senhor, né? Nunca disse que não foi. E sempre foi mesmo, na lei. Mas quando você transmite isso para o Novo Testamento, muda tudo, né? Aí já não é só o sábado, agora é todos os dias, né? Que você deve se santificar, se guardar ao Senhor. E o sábado também tem um sentido profético, né? Para o milênio futuro, né? Que é um descanso verdadeiro para toda a igreja, né? É como se fosse lá os 7 primeiros dias da criação, né? Considerando 7.000 anos. 6.000 anos os povos da terra vão estar em servidão. Nos 7.000 anos todo mundo vai ser livre, né? Todo mundo vai estar em descanso. Ninguém vai trabalhar para ninguém, né? Vai ser o jubileu, vamos falar assim, né? O ano aceitável, o ano de alegria, muitas coisas, né? Que está profetizado para o milênio. Mas, voltando aqui, então para eles também vai ser um dia de reflexão e de decisão rápido, né? Vão ter que decidir rápido. Porque o anticristo não vai falar essas palavras, né?
eu proíbo o descanso no sábado e eu faço obrigatório agora descansar o domingo. Eu não acredito que o anticristo vai ceder, vai dar esse, como é que se diz, esse mamão com açúcar pra gente, né? Ó, vocês não podem adorar no sábado, mas no domingo vocês podem adorar. Então eu não vejo dessa forma. Então eu vejo que nesse dia vai ser um dia de decisão para eles também, né? Olha, o negócio é o seguinte, não tem nada a ver com o sábado, o negócio é nós olhar direito o que nós estamos falando aí para nós continuar. Se é que nós acreditamos na palavra e vamos viver a palavra, então tem que mudar de situação aí, né? Agora, uma outra coisa assim, isso eu ainda não acho tão ruim. Né? Uma coisa que eu percebo, eu assisto muitas pregações adventistas, né? Eu tenho muitos amigos aqui em Mogi Guaçu que me mandam vídeos, ó, assiste e comenta, por favor, ainda fala. Então o que acontece? Uma outra coisa que me causa uma certa constrangimento é quando eles usam o título, né, de serem eles os melhores, né? Nós temos a solução para o mundo. A igreja adventista tem a solução para o mundo, né? E eles não... E assim, eu já até questionei um amigo meu falar disso. Falar, isso me ofende, né? Porque, poxa, a quantidade de coisa que eu estou fazendo, que eu estou me esforçando, né, para edificar a igreja de uma certa forma, né? E isso que eu estou fazendo quer dizer que não tem valia nenhuma para Deus, porque já que a sua igreja, né, a sua denominação é a única que tem a solução para o mundo, e ainda, de uma certa forma, ainda menospreza ali Jesus, né? Porque, na verdade, a solução para o mundo é Jesus, né? Essa é a verdade. E não a igreja fulana, né? Porque se a igreja fulana fosse a responsável por a solução do mundo, isso estaria escrito lá em Atos, né? No início, né? Olha, tal igreja vai ser a igreja que vai trazer solução para o mundo. Isso estaria escrito na palavra, né? Então, esse é um outro ponto que me entristece, né? Por essa igreja se intitular a melhor de todas, né? Aí fica difícil. Então é pontos, né? São pontos para você meditar e para você observar. Olhando agora dentro do termo que eu estou falando de sensibilidade do Espírito Santo, né? Agora você acha que o Espírito Santo se expressaria desta forma dentro de uma denominação? Jamais o Espírito Santo vai usar uma expressão dessa. Essa é a melhor. O Espírito Santo não vai indicar nunca uma igreja. Ele vai indicar o quê? Jesus, né? Ele vai indicar a palavra. Ele vai indicar as profecias. É coisa que a gente está vendo. Nesse caso, se ele identifica e mostra as profecias, o que está escrito, e nós não nos atentamos para o que está escrito, aí vem aquela sequência das quais 5 pontos que eu falei, e o 5º ponto é a consequência, né? É a parte circunstancial, que Deus vai falar por meio da circunstância. Que daí já é julgamento, né? Já é coisa terrível, né? Você vai vivenciar aquilo que foi falado e não deu crédito, né? Pela palavra, né? E aí isso é muito doloroso, muito triste, né? Então, esse momento de pandemia, né, está servindo para nós enxergarmos a circunstância que Deus está falando, ou o que Deus está falando nessa circunstância. Será que isso ele já não falou antes? Claro que ele falou, né? Faz tempo que ele está falando. Só agora que a gente está percebendo. Então percebe como a gente estamos longe de ser sensíveis à voz de Deus? Sensibilidade no que Deus fala, no que está escrito. E quando a gente começa a observar no que está escrito, a gente tem que observar o contexto, o que está acontecendo na Terra, né, naquele ponto. Um exemplo aqui para você que a partir de hoje vai tomar a decisão de estudar, né? Você pegou um capítulo, começou a ler aquele capítulo e não sei o que destruiu toda a Terra. Mas aí você vai olhar os acontecimentos, para quem que ele está falando, para qual época. Tem capítulos que você consegue enxergar Jesus ali presente na Terra. Tem capítulos que Jesus não está na Terra. Se aquele capítulo não está mencionando Jesus, significa que é do Antigo Testamento, né? É um tempo que já se cumpriu, vamos dizer assim, né? Então é um trecho ali que não está mencionando Jesus, mas tem trechos que está mostrando Jesus e os seus seguidores do mesmo capítulo ali. E acontecendo guerra na Terra, acontecendo um monte de coisa. Então isso é muito importante você observar e falar, poxa vida, ali, então eu estou falando da minha época. Porque eu estou na Terra, estou na época de Jesus e isso é para a minha época. Então você tem que examinar a fundo aquele capítulo, aquele conteúdo, porque aquilo ali é importante, porque está falando dos últimos dias. Entende? Se você pegar lá mesmo o que eu citei na parte anterior, eis que vem dias, Jeremias 31, né? Eis que vem dias que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, aquele contexto, eu estou falando da nova aliança. E naquele contexto, um pouquinho antes, um pouquinho depois, se você observar, está falando do Apocalipse.
Está falando da expressão que os homens vão ficar com os rostos pálidos, como se fosse uma mulher, ou sentindo dores de parto. Fazendo uma alusão lá a Apocalipse 12, né, da mulher grávida. E os acontecimentos que vão estar acontecendo na Terra. Entende? Então aquilo ali você precisa observar, você precisa colocar aquilo ali e de uma certa forma criar uma linha do tempo, certo? Você tem que fazer isso, tem que pegar um papel, uma caneta, um caderno e começar a pontear ali, ó. Bom, isso aqui Jesus já veio. Opa, isso aqui está na minha época. Opa, isso aqui está no futuro. É possível fazer isso nos profetas, né? Você cria uma linha do tempo, você começa a trabalhar ali, entende? Quando você consegue identificar os pontos, fica mais fácil você enxergar você dentro da história. Olha que coisa interessante. Você começar a ler e falar, puxa vida, eu estou aqui nesse momento, ó. Estou aqui nessa época. Você já pensou? Você começar a ler um profeta e dentro daquele profeta você enxergar a sua época ali? Coisa fantástica isso. Mas é preciso o quê? Meditar, estudar a palavra, pedir ajuda para o Espírito Santo e apenas para o Espírito Santo. Falar que o irmão Luiz fala no canal dele lá, né? Pega todos os seus livros, todos os seus guias de recursos e joga no lixo. Mas é isso mesmo, tem que jogar fora. Os livros só atrapalham, são só comentários humanos, argumentos humanos. Pode até ter alguma diretriz da de Deus, né? Mas é pouca. O que você precisa é pegar a palavra mesmo, somente a palavra, o caderno, o Espírito Santo, e pedir direção para ele e você fazer acontecer ali, entende? Dedicar tempo para estudar a palavra, meditar mesmo, ficar firme ali, como é que se diz? E perseverar, tá? Tem isso também, tá? Porque vai ter momento que você vai estudar e parece que você não vai achar nada, porque a Bíblia vai ficar gigante, né? A minha Bíblia, você vê como é que a capa dela tá precisando do outro, tá vendo? Essa aqui é a Bíblia que eu gosto, ó. Sou apaixonado, toda rabiscada, toda riscada mesmo, tudo de jeito aqui, né? Então, tem tempos que você estuda um tema e você não consegue encontrar a resposta. Ué, porque será que eu estou em pecado? Será que eu... Não, é Deus, né, testando a sua perseverança. Ele quer ver até onde você está disposto a descobrir aquilo. Então, eu já passei por grandes períodos, né, estudando o profeta Oséias, o profeta Isaías, né? E tem épocas que você não acha nada. Mas também tem épocas que começa a cair um monte de coisa, um monte de revelação, um monte de coisa. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Poxa vida, como é que eu não vi isso aqui ainda? Ou seja, Deus só vai derramar as bênçãos que Ele tem reservado para você quando você se dedicar e perseverar, né? Porque a perseverança vai produzir paciência, né? E a paciência é a perseverança. E vai indo, vai indo, vai indo. É uma consequência, né? Uma coisa vai puxando a outra. Isso dentro da palavra. Entende, meus queridos? Então tá aí, o meu comentário sobre essas duas doutrinas que eu falei, né? Não é uma crítica, mas sim um abre-olhos, né? Um abre-olhos mesmo, né? Para você abrir o olho e despertar. Será que chegar o dia da aliança, será que o anticristo vai falar aquilo que eu prego? Será que ele vai falar aquilo que eu estou pensando? Não é melhor já se preparar de antemão para ver o que a Bíblia está falando? O que ele vai falar, né? Isso que é interessante, né? O que o anticristo vai propor para as nações? O que ele vai falar? Né? E isso está na palavra, né? Não está nos livros, não está no YouTube, não está nos noticiários, não está na Netflix, não está nos lugares aí das redes sociais que existe para a gente entrar e perder tempo, falar a verdade, né? Distração. Então tem que fugir disso, dessas coisas, né? Filmes, Netflix, novela. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto mesmo. Netflix, filme, eu adoro filme. Mas depois do meu tempo com Deus, depois da dedicação, né? Se eu perceber que eu estou em falta com estudo, com meditação, jamais eu vou ligar a televisão, vou procurar um filme para mim ver, né? Jamais, jamais. Então, meus queridos, então é que nem Jesus já dizia lá atrás, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá certo, meus queridos? Existe uma palavra, né, que a gente usa muito, que Deus desprezou as coisas maravilhosas, as coisas grandes, né? Escondeu, vamos dizer assim, as coisas dele e deu para os simples, né? Os maiores tesouros, né? Não lembro como é que está a palavra lá. As coisas grandes, né? Ele escondeu do sábio e deu para os simples. Existem canais, né? Que você olha, tem poucos inscritos e poucas visualizações nos estudos deles. Existem canais que tem milhões de visualizações, milhões de inscritos, né? Mas quando você vai neste canal que tem milhões de visualizações e milhões de inscritos e olha o conteúdo, você olha e fala, poxa vida, é pouca coisa que dá para aproveitar aqui, né? 90% tem jogado no lixo. Porque é muita coisa errada, né? Muita coisa sensacionalista, né? Que está sendo ensinada, então você não aproveita nada. Já quando você vai naquele que tem pouca visualização
pouco inscrito, você vê que a palavra, você é edificado e 100% daquela palavra é verdadeira, né? É algo que está escrito na palavra, não tem heresia ali, não tem ensinamento errado. Agora, infelizmente, que a igreja, né, o julgamento do ser humano, este que não medita, ele dá uma olhada e fala assim, bom, aquele ali tem 900 mil inscritos, aquele ali tem 20 inscritos, é óbvio que aquele que tem 20 inscritos é ruim de Bíblia, né? É óbvio que aquele ali não sabe de nada. Olha esse aqui, quantas visualizações e quantas inscritos. É certeza que Deus está nesse canal aqui e não está naquele. Esse é o julgamento humano. Em outras palavras, né? Deus desprezou as coisas sábias, né? as loucuras deste mundo, e revelou para os pequeninos, para os simples, né? Isso se aplica também no mundo dos louvores, né? De adoração. Tem alguns cantores que faz fama dentro das igrejas, faz fama no mundo e faz fama em outros ambientes. Mas o conteúdo dele não é bíblico. Se você examinar e colocar de a par com a palavra, você vai ver que o conteúdo dele não tem nada a ver, é contra a palavra. Por isso faz sucesso. Já tem irmãos que adoram, que louvam e que cantam, né, para o Senhor. Estes, né, eles têm poucas chances, têm poucas visualizações nos cânticos deles, né, poucos inscritos nos seus canais, né. Ou seja, infelizmente o ser humano faz vista grossa nessas coisas, né, ele olha para onde tem mais, né. É aquele famoso ditado, né, a voz do povo é a voz de Deus, né. Eu digo ao contrário, né. A voz de Deus sempre é contrária à voz do povo, né? Sempre. Se você analisar ali, Israel, 12 tribos, né? Não dá nem para contar quantas pessoas tinha de nação em cada época, mas é muitas pessoas. Essas muitas pessoas contra um profeta. Consegue perceber o nível? É claro que dentro dessa nação tem a parte espiritual que Deus preserva, né? É a minoria, né? Se tiver 20 milhões de israelitas no período do profeta Jeremias, por exemplo, um exemplo, tá? 20 milhões na época do profeta Jeremias, uns 3 ou 4 mil eram espirituais, 15, 16 mil carnais. E uma voz profética só o profeta Jeremias anunciando, né? Batendo de frente com eles. Então esse é uma maneira de você observar e fazer um julgamento bíblico diante da situação. Certo? Então você olha para uma pregação, ela tem milhões de visualização. Claro, se você não tem muito entendimento dentro das profecias, dentro da palavra, ao assistir o vídeo você vai até aplaudir. Pregou bem. Né? É aplaudido pelo mundo, mas será que é aplaudido por Deus? Será que o Espírito Santo está concordando com aquilo ali? Entende? Então, temos que olhar de uma maneira o quê? Ter uma visão ótica do Senhor Deus, né? Então você tem que ver aonde é que está a contramão, né? Se tem 20 pessoas ali falando que não é para subir, e tem 300 mil pessoas desse lado, não, né? Vamos subir. Você tem que ir para o lado daquelas 20, aquela minoria, aquele pequeno número. Porque certamente Deus está na minoria, ou no pequeno número. Naquela parte desprezível, aquela parte que ninguém dá nada. Aquela parte que não vale nada aos olhos dos homens. Mas é naquela parte que Deus habita, e é naquela parte que Deus vai trazer livramento, e Deus vai trazer solução para a questão do momento, né? Que Deus abençoe, não esquece de curtir, de compartilhar, e por favor, se for sendo possível, né? Sendo possível, compartilhe o vídeo, né? Ou marque uma pessoa, ajude a gente a divulgar essa palavra, né? Porque isso é importante, né? Eu comecei a dizer, né, nos vídeos, que agora não tem mais tempo, né, pra gente falar de rivalidade, né? Quem prega melhor, quem canta melhor, quem ensina melhor, não, né? Isso a gente tem que deixar de lado, essa questão de rivalidade e começar a amar o próximo, né? Perceber que se você marcar uma pessoa, de repente, no você marcar aquela pessoa, e aquela pessoa assistir o vídeo e for liberta da cegueira que ela está vivendo, e ela for liberta, você pensou que bênção? Você tirando uma pessoa da cegueira, né? Ou do sistema. Então isso é muito importante, né? Então de repente você já saiu do sistema, mas é a pessoa, aquela fulano, às vezes a pessoa está no sistema. E a pessoa precisa ter os seus olhos abertos, né? Então às vezes numa marcação, num compartilhamento seu, você pode estar alcançando pessoas, tirando pessoas do sistema, né? Tá certo? Então tem esse olhar dentro do estudo, não só nos estudos que eu faço,